Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 151. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para que nós tenhamos mais informações sobre o que nós estamos lendo. E hoje eu vou ler para vocês 1 Reis, capítulos 3 e 4 e espero que você esteja tendo um momento muito especial com Deus nesses momentos que estamos tendo de conhecê-lo mais e mais. Vamos fazer a nossa oração antes de iniciarmos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos em Tua presença nesses dias, pelas manhãs, às vezes à tarde ou à noite. Que o Senhor possa estar vindo ao encontro de cada pessoa que está buscando Te conhecer mais. Continue nos dando sabedoria, conhecimento e compreensão através do Teu Espírito Santo, que possamos conhecer algo novo sobre Você antes, como nós nunca vimos antes, que possamos Te amar mais ainda, e também as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Continue abrindo os nossos olhos espirituais, que possamos internalizar, gravar em nosso coração tudo que nós lermos sobre Ti. Em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 3. Salomão pede sabedoria. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu fostes muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e eu não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha tido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Um sábio veredito. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o meu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o meu filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: Não, o que está vivo é o meu filho, o morto é o seu.
Mas a primeira insistia: não, o morto é o seu, o vivo é o meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto, enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem a metade a uma e a metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na no meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. 1 Reis, capítulo 4. Os assessores de Salomão. E assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. Estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote; Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, secretários; Josafá, filho de Ailude, arquivista real; Benaia, filho de Joiada, comandante do exército; Zadok e Abiatá, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais; Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei; Aizar, responsável pelo palácio; Adonirão, filho de Ábida, chefe do trabalho forçado. Salomão também tinha 12 governadores distritais em todo Israel, que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Ur, nos montes de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Saalbim, Bet-Semes e Elon Bet-Hanã; Bet-Resede em Arubote; Socó em toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab em Nafote-Dor; Tafate, filha de Salomão, era sua mulher; Baaná, filho de Ailude, em Taanaque e em Megido, e em toda a Bet-Seã, próxima de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, indo além dos limites de Joquemão; Ben-Geder em Ramotes de Gileade e nos povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como o distrito de Argobe em Bazã, e em suas 60 grandes cidades muradas com trancas de bronze em suas portas. Ainadab, filho de Ido, em Manaim; Aimás, em Naphtali, ele se casou com Bazemate, filha de Salomão; Baaná, filho de Uzai, em Azer e em Bealote; Josafá, filho de Paruá, em Isacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governante deste distrito. As provisões diárias de Salomão. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. E Salomão governava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto e 100 ovelhas e bodes, bem como cervos, gazelas, corças e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar da sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos.
A sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Esraíta Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. No início de 1 Reis, capítulo 3, encontramos o rei Salomão consolidando seu reinado após a morte de seu pai, o rei Davi. Salomão buscou estabelecer sua liderança e autoridade como novo soberano de Israel. Um dos aspectos mais notáveis desse capítulo é o momento em que Deus aparece a Salomão em um sonho e lhe oferece uma oportunidade única, a chance de pedir o que quiser. A escolha de Salomão em meio a essa oferta divina é fundamental. Em vez de pedir riquezas, poder ou longevidade, ele opta pela sabedoria. Salomão compreende que a sabedoria é essencial para governar o povo de Deus com justiça e discernimento. Esse pedido resulta na concessão notável de sabedoria divina por parte de Deus, tornando Salomão conhecido como um dos homens mais sábios da história. Além disso, esse capítulo também apresenta o famoso julgamento de Salomão envolvendo duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Sua decisão sábia revela sua capacidade de aplicar a sabedoria divina em situações da vida real, destacando ainda mais a sua habilidade de governar com justiça. Em resumo, o capítulo 3 de 1 Reis é uma parte significativa da narrativa bíblica, destacando a importância da busca pela sabedoria divina, da humildade diante de Deus e do compromisso com a justiça. Ele continua a ser uma fonte valiosa de ensinamentos espirituais e morais para os leitores até os dias de hoje. Só para entendermos o começo, no primeiro versículo desse terceiro capítulo, somos apresentados ao contexto da passagem que nos traz informações cruciais sobre o estado de Davi na última fase de vida. O versículo relata que Salomão aliou-se a Faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele e a trazendo para a cidade de Davi, até que terminasse de construir o seu palácio e o templo do Senhor e a muralha em volta de Jerusalém. Esse versículo revela vários aspectos importantes. Primeiramente, a aliança de Salomão com o Egito era uma estratégia política comum naquela época. O casamento de Salomão com a filha de Faraó fortaleceu as relações entre Israel e Egito, garantindo uma aliança importante e potencialmente evitando conflitos. Em segundo lugar, o versículo menciona que Salomão estava construindo um palácio e o templo do Senhor. O fato de Davi ainda estar vivo e no poder durante essa construção indica que ele estava no fim da sua vida e não mais liderando ativamente no reino. Salomão já estava assumindo mais responsabilidades governamentais. Além disso, a referência à cidade de Davi nos lembra que Jerusalém estava se tornando o centro político e religioso de Israel sob o reinado de Davi e posteriormente de Salomão. A construção da muralha em volta de Jerusalém também era uma medida de segurança importante para proteger a cidade. Em resumo, o versículo 1 de 1 Reis, capítulo 3, nos fornece uma visão do estado de Davi na velhice, destacando a sua aliança com o Egito, a transferência gradual de autoridade para o seu filho Salomão e o desenvolvimento da cidade de Jerusalém como coração do reino de Israel. Essa transição de poder é fundamental para a compreensão do capítulo e do livro como um todo, já que marca o início do reinado sábio e próspero de Salomão. Já no capítulo 4, é um trecho significativo que descreve a organização e governo do reino de Salomão durante seu reinado próspero e sábio em Israel.
Esse capítulo oferece uma visão detalhada da estrutura administrativa de seu governo, a notável sabedoria de Salomão e a extensão da sua influência sobre as nações vizinhas. Neste ponto da narrativa, Salomão considerou seu domínio sobre o reino de Israel e alcançou um período de estabilidade e prosperidade. Ele nomeou 12 oficiais, cada um responsável por prover alimentos para o Palácio Real durante um mês do ano, demonstrando a eficiência do seu governo. Além disso, o capítulo menciona a impressionante sabedoria de Salomão, famosa em todo o mundo, à medida que ele julga casos complexos trazidos perante ele. Outro aspecto notável é a descrição das riquezas e bênçãos que Israel desfrutou durante o reinado de Salomão, incluindo uma colheita abundante e paz com seus vizinhos. Em resumo, esse capítulo fornece uma visão esclarecedora do governo e da sua sabedoria, bem como do período de prosperidade que Israel experimentou sobre o seu reinado. Também nos lembra a importância da liderança justa e da sabedoria na governança de uma nação. No versículo 1, Salomão havia estabelecido um governo sólido. A sua autoridade era inquestionável. A menção de Zadok, o sacerdote, e Abiatar, filho de Aimeleque, nos indica a estabilidade religiosa em seu reinado, com líderes religiosos respeitados apoiando o seu governo. Essa aliança entre o poder real e o religioso era fundamental na estrutura de poder da época. Nos versículos 7 ao 19 do 1 Reis, capítulo 4, fornece para nós um vislumbre fascinante do governo de Salomão, destacando a sua notável sabedoria e a prosperidade de Israel durante seu reinado. Esta passagem nos revela não apenas o brilhantismo de Salomão, mas também a organização cuidadosa que ele estabeleceu em seu reino. No versículo 7, o autor enumera os oficiais que eram responsáveis por administrar várias áreas do governo. Esses oficiais eram pessoas de confiança de Salomão, escolhidas com base em sua competência e fidelidade. Esta estrutura de liderança eficaz contribuiu para a estabilidade do reino. O versículo 8 destaca a organização da administração do reino, com cada oficial providenciando alimento para o rei e sua corte durante um mês do ano. Esse sistema assegurava um suprimento constante de alimentos e recursos para o Palácio Real, garantindo a manutenção do governo e a satisfação da corte. E já no finalzinho, entre os versículos 29 até o 34, nós somos informados de que Deus concedeu a Salomão uma sabedoria inigualável, bem como um entendimento profundo e um coração aberto. Essas qualidades eram evidentes em sua capacidade de discernir e resolver problemas complexos, mesmo quando se tratava de questões naturais. Salomão era conhecido por sua habilidade de descrever plantas, árvores, animais e aves, demonstrando uma compreensão extraordinária da criação de Deus. Tudo a ver com a zoologia e com a botânica. O versículo 30 também ressalta ainda que a sabedoria de Salomão excedia dos sábios do Egito e da Mesopotâmia. Isso sublima sua posição única como líder intelectual e destaca como sua sabedoria transcendia as fronteiras da sua própria nação. A fama de Salomão como sábio prolífico se espalhou amplamente. Ele compartilhou seu conhecimento através dos seus escritos, a 1005 canções e os 3.000 provérbios que Salomão compôs, mostrando a sua capacidade de comunicar sabedoria de maneiras variadas, influenciando não somente o seu povo, mas também gerações posteriores. Enquanto contemplamos esse capítulo, lembramos que Salomão, em sua grandeza, é apenas uma sombra do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Salomão teve sua época e reinado, Cristo é o Rei eterno que reina em nossos corações e oferece a sabedoria que transcende todas as eras. Que nós possamos colocar nossas vidas sob a sua autoridade e encontremos nele a verdadeira sabedoria, justiça e paz que o nosso mundo tanto precisa e necessita. Que Cristo seja o centro das nossas vidas, como o verdadeiro Rei e sábio dos sábios. Que Deus continue falando ao seu coração. Até o próximo áudio. Tchau, tchau.